No dia 11 de julho, celebramos o dia de São Bento. As informações sobre a vida de São Bento foram transmitidas pelo Papa São Gregório Magno em um livro que enaltece o seu exemplo de santidade de vida. Contudo, não estão registradas as datas de seu nascimento e morte. Recebemos da tradição cristã o relato de que Bento viveu entre os anos de 480 e 547 e nasceu na cidade de Nórcia, província de Perúgia, na Itália. Pertencia à influente e nobre família Anícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da Igreja. Foi enviado a Roma ainda muito jovem para aprender retórica e filosofia. Bento mostrou-se decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna. Então retirou-se para Enfide, hoje chamada de Afile. Dedicou-se ao estudo da Bíblia e do cristianismo, numa vida ascética e reclusa. Aos 20 anos, isolou-se numa gruta no Monte Subiaco, sob orientação espiritual de um velho monge da região chamado Romano. Nessa gruta, ele viveu por 3 anos, numa vida de oração e penitência e muito estudo. Depois, Bento juntou-se aos monges de Vicovaro, que logo o elegeram seu prior. Mas a disciplina exigida por Bento era tão rígida que esses monges indolentes tentaram envenená-lo. Segundo seu biógrafo, ele teria escapado porque, ao benzer o cálice que lhe fora oferecido, o mesmo se partiu em pedaços. Diante do ocorrido, Bento resolve deixar a comunidade, retornando à vida solitária. Em 503, recebeu grande quantidade de discípulos e fundou 12 pequenos mosteiros. Em 529, por causa da inveja do sacerdote Florêncio, teve que se mudar para o Monte Cassino, onde fundou um mosteiro que viria a ser o fundamento da expansão da ordem beneditina. O mosteiro era fechado dos 4 lados como uma fortaleza e aberto no alto como uma grande vasilha que recebia a luz do céu. Foi nesse episódio que Florêncio lhe enviou de presente um pão envenenado, mas Bento deu o pão a um corvo que todos os dias vinha comer de suas mãos e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para Monte Cassino, Florêncio, sentindo-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Porém, o terraço ruiu e Florêncio morreu. Um dos discípulos de Bento, Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido, mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência por regozijar-se pela morte do sacerdote. Em 534, Bento começou a escrever a Regula Monasteriorum, regra dos mosteiros. O espírito da regra de São Bento resume-se em 2 pontos. O primeiro ponto é o lema da Ordem de São Bento, Pax, Paz, que nasceria séculos mais tarde, como resultado da agremiação de vários mosteiros que partilhavam a mesma regra. O segundo ponto é o tradicional Ora et Labora, reza e trabalha, súmula da vida que cada monge deve levar. Acrescentando-se a esse lema, leia, pois, para Bento, a leitura devia ter um espaço especial na vida do monge, principalmente a das Sagradas Escrituras. Desse modo, estabelecia-se o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para manter o ser humano em comunhão com Deus. Além disso, registrou que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador. A oração e o trabalho, segundo Bento, seriam o caminho para edificar espiritual e materialmente a nova sociedade sobre as ruínas do Império Romano que acabara definitivamente. Nesse período tão crítico para o continente europeu, este monge tão simples e por isso tão inspirado propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. A partir de Bento, criou-se uma rede monástica que possibilitou o renascimento da Europa.
São Bento não foi o fundador do monarquismo cristão, que já existia havia 3 séculos no Oriente, mas merece o título de pai do monarquismo ocidental, que ali só se estabeleceu graças às regras que ele elaborou para seus monges, hoje conhecidos como os monges beneditinos. Além disso, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI, em 1964, também com justa razão. Bento morre em 21 de março de 547, tendo antes anunciado a alguns monges que iria morrer, e 6 dias antes mandado abrir sua sepultura. Ele previu sua própria morte e a morte de sua irmã gêmea Escolástica, que havia falecido em 10 de fevereiro do mesmo ano. As representações de São Bento geralmente mostram, junto com o santo, o livro da regra, um cálice quebrado e um corvo com pão na boca, em memória ao pão envenenado que recebeu do sacerdote invejoso. As relíquias de São Bento estão conservadas na cripta da abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, Fleury, próximo a Orleans e Germigny-des-Prés, no centro da França. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.